Estamos no ar, estamos no ar. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, ainda com pandemia. Aqui, em mais uma noite, estamos começando o projeto, mais uma live, né? Do projeto em Preto e Branco Jornal, onde nós estamos trazendo um tema, uma pauta muito interessante, contemporânea, sempre contemporânea, e alguns convidados para esgrimar, né, sobre o tema e trocar uma ideia com o nosso público. Eu quero lembrar a todos os internautas que acompanham as lives do Projeto em Preto e Branco que estamos ainda com a nossa campanha, né, pessoal? De 1.000 inscritos no nosso novo canal que nós vamos logo inaugurar lá no Facebook, tá? Os dados estão nas nossas informações e as informações estão ali na nossa fanpage no Facebook. Sexta-feira, dia 11 de setembro, 20 horas. Hoje a live foi no horário diferente, geralmente a nossa live é a partir das 21 horas. Gente, nós vamos falar hoje na nossa live sobre políticas públicas para a população de rua em Torres, pós-pandemia. Minha querida Torres. Torres tem moradores de rua? Será? Se você não viu ainda, pense na pergunta que eu estou lhe fazendo. Ela vai ser respondida hoje nessa live. E para a gente começar já a esquentar os nossos motores aqui, eu vou começar apresentando, então, primeiro, sempre pelas damas, as nossas convidadas. A assistente social e professora de séries iniciais em Torres, a professora Leslie Cristiane Gil Lonrade. Falei certinho ou não? É Leslie Lorandi. Sim. Leslie. Prazer, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Muito bonito o teu nome, hein? Boa noite. Muito bonito o teu nome. Ai, obrigada, Mário. Também a Siberen Quadros Ourix, doutora em Serviço Social. Boa noite, doutora. Boa noite, Mário. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem. Rudinei, eu vou te deixar por último. O nosso querido amigo Newton Policena, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Torres. Boa noite, Newton. Boa noite, agradecer a todos pelo convite para dar visibilidade para o movimento de população em situação de rua. Legal, legal, legal. E como já dizia o ditado, os últimos serão os primeiros, meu querido amigo Rudinei, sindicalista, ativista social, né? E torrense, né, Rude? Boa noite, Rude. Boa noite, Mário. Boa noite, Siberen. Boa noite, Leslie. Boa noite, Newton. Boa noite, o pessoal que está nos acompanhando na live aí. Eu queria, além de agradecer pela oportunidade mais uma vez aí que o Mário está me dando, eu já sou figura carimbada aqui do Em Preto e Branco, né? Parabenizar a Siberen aí pelo concurso ali, pela aprovação, né? Obrigada. Em Osório, passou no concurso ali da Prefeitura de Osório. Parabéns, Siberen. Você é merecedora mesmo, você é grande pessoa, que sempre está trabalhando aí na assistência social, né? Então, mais do que merecido e reconhecimento aí ter passado nesse concurso aí. Parabéns para ti. Obrigada. Eu tenho uma grave acusação agora para fazer contra a Siberen, que é que por culpa de pessoas como ela, de funcionários públicos como ela, que morreram, pouca gente ainda na pandemia em comparação a países ou locais que não possuem uma estrutura pública de serviço público de saúde e assistência social. É o serviço de assistência que atende a população através dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, né, e que viabilizam o acesso a esses bens públicos como saúde, educação, entre outros, através de profissionais da assistência social. Verdade. Parabéns. Obrigada. Bom, gente, como eu falei, a nossa pauta é sobre política pública para a população em rua em Torres pós-pandemia.
Será que tem moradores de rua em Torres? Sibeli, nós temos moradores de rua em Torres? Então, Mário, por muito tempo a gente escutou aqui na nossa cidade, né? Tanto o poder público como o poder legislativo e a própria sociedade em geral, dizendo que não havia expressividade nessa demanda, que era um e que outro, né? Aí no Natal de 2019, a gente fez um Natal para a população de rua, e eu e o Newton e outras pessoas que mobilizamos, a gente conseguiu colocar dentro de um equipamento público, que é o CREAS, de Torres, 60 pessoas, né? E aí eu me recordo, assim, né, do gestor naquela ocasião olhando, assim, da onde, né, tem tantas pessoas, né? De fato, é uma população invisível, Mário, porque nem o censo ainda do Brasil, eles são considerados, né? Então, a gente não sabe, o nosso censo não considera eles como sujeito, né? Então, a gente não sabe, de fato, quantas pessoas aí tem no Brasil. A gente tem aí uma pesquisa, a primeira pesquisa e a única, em 2008, que apontava 50 pessoas na rua no Brasil. E o IPEA fez uma estimativa em 2016 de 100 mil pessoas em 10 anos, isso dobrou, né? E aí, com a questão da pandemia agora, vem ocorrendo um fenômeno muito interessante, que é a alteração um pouco desse perfil. Então, pessoas que dependiam do aluguel, assim, dependiam do trabalho e do aluguel para poder sobreviver, acabam perdendo o emprego e a gente passa a ver outros sujeitos utilizando a rua para morar e sobreviver. Então, na época, quando a gente eu lembro, assim, na infância, né, os nossos pais diziam assim, olha, cuidado com o velho do saco. Quem era o velho do saco, né? Era aquele sujeito que tinha lá seus 40, 50 anos, com um cobertor nas costas, na praça, bebendo a sua cachaça, né? E hoje a gente vê uma população extremamente jovem na rua, por consequência aí do uso abusivo do crack, né? Então, mudou muito o perfil hoje em dia de quem está na rua. Então, passa despercebido mesmo. E o nosso olhar não é para essa realidade, a gente está muito preocupado com as nossas questões das nossas vidas. E muitas vezes a gente passa por esses sujeitos e não os reconhece, e não os cumprimenta, e isso é muito triste. Torres, me parece que a preocupação, que também é importante, mas é muito mais com os animais e com as pessoas, né? Eu acho que se há uma grande mobilização nessa cidade para dar conta do animal abandonado, né, que é importante em termos de saúde pública, mas esquece esse viés mais humano, sabe? No sentido de ver o próximo naquela necessidade. Ninguém está na rua porque quer, né, Mário? Isso é uma questão bem importante, né? Ninguém está na rua porque quer, por falta de opção. E a gente vê muito a elite de Torres falando que não quer o serviço público para a população de rua em Torres porque eles vão ficar ou vão vir para cá de outros municípios. E isso é extremamente preconceituoso, excludente, uma fala do poder público nesse sentido, né? E além disso, reforça a ideia de que o sujeito, ele tem direito de ir e vir conforme a Constituição, mas não de permanecer. Como assim? Se o espaço da cidade é de todos, gente, é de todas as pessoas, né? Se ele tem direito de ir e vir conforme a Constituição, ele tem direito de permanecer onde ele estiver, porque ele não está cometendo crime, né? Ele está na condição de rua por uma condição social, né? Então, assim, Torres não tem aí uma cultura muito de acolher essa população aqui, tá? O que acontece com as pessoas em situação de rua em Torres? No verão, porque eles utilizam a rua para morar e sobreviver. No verão tem o turista. Então, é uma forma de, no verão, eles também ganharem o meio de sobrevivência deles. Seja cuidando do carro, juntando material reciclado, vendendo a sua bala, fazendo malabares, porque aquelas pessoas que estão fazendo malabares na sinaleira, eles são pessoas em situação de rua. E aí eu quero corrigir, né? Muitas vezes a nossa fala, que por desconhecer, não existe morador de rua. Ninguém mora na rua, entende? A pessoa utiliza a rua para sobreviver e morar, é uma condição. Assim como ela está nessa condição, ela pode sair. Então, o termo certo não é mendigo, não é morador de rua, é população em situação de rua. Porque daí a gente não condena esse sujeito a viver na rua para a vida toda, né?
E quando ele sai dessa situação, ele teve uma trajetória de rua. Ele também não é morador de rua a vida toda, entende? Né? Morar na rua, gente, não é digno, né? E agora, sim, a pessoa tem o direito de escolher não sair da rua? Tem. Mas que políticas que eu tenho para poder construir um projeto de vida para ele que seja melhor que as ruas? E hoje a gente não tem. Né? E hoje, infelizmente, a gente não tem. E não é só Torres. Torres nunca parou para pensar nessa população. Né? Se preocupa muito com o turismo, com que o turista vai ser oportunado por alguém que está pedindo, né? O construtor se preocupa que não quer naquela praça, né, as pessoas sobrevivendo ali, mas o direito à cidade é o direito de todos, né? E aí a gente precisa, assim, e respondendo, né, Mária, a tua pergunta, Torres tem pessoas em situação de rua? Tem. No período do verão, há uma migração mais importante para a nossa região, no período do inverno isso diminui, tá? Isso é um fluxo deles. Então, a gente já chegou a ter em torno de 80 pessoas na rua, aqui em Torres, no verão. É muita gente e precisa ser tomado, o poder público precisa reconhecer e pensar uma política municipal urgente para essa população, e não fazer de conta que ela não existe, né? A gente precisa pensar, e aí não é só assistência social, é várias políticas públicas, inclusive a saúde. Gente, uma vez eu cheguei numa unidade de saúde, enfim, e tinha um cartaz dizendo assim, proibido morador de rua aqui. Né? E aí a gente pensa, né, que não existe isso em Torres. E a gente tem um registro, o Newton ficou com o registro também, a gente registrou esse cartaz, que óbvio foi tirado imediatamente. Mas o que se dizia o cartaz é que as pessoas não podiam usar o posto para dormir. Né? Só que a mensagem passava que eles não queriam um morador de rua lá. Né? Então, assim, que na verdade é um pouco o que a sociedade pensa. Ele não pode dormir lá, mas ele também não pode dormir na marquise, ele também não pode dormir no salão da igreja, porque o padre não quer, e aí o padre pressiona o poder público para tirar eles, aí o poder público pressiona o movimento para tirar. O que é isso, gente? Isso aí é uma política higienista, que não vai resolver o problema. Entende? E Torres tem esse costume de lidar com essa situação, e não é de agora, é de muito tempo. Né? A negociação com o poder público tem sido feita há muito tempo, a gente tinha impedido uma audiência com o prefeito há muito tempo, né? E ele não nos recebeu ainda, e eu acho que muitas coisas que acontecem dentro da política pública ele desconhece. No entanto, que agora o movimento teve que entrar com uma ação na justiça para garantir algumas coisas. Né? E aí, gente, assim, a questão só para finalizar, para pós-pandemia, né, que a gente tem que pensar para além da pandemia, mas durante a pandemia, onde é que essa população faz o isolamento, se não tem casa? De que maneira a gente protege eles e nos protege para não ter uma contaminação? Tá? Então, para introduzir, é mais ou menos isso, assim, né, Mário? Para provocar bastante a nossa... Falei certo agora, Leslie? Não, Leslie. Leslie. Não, até o final da live, eu vou falar certo. Até o final da... assim, ó, o Rudy me conhece, eu sou um cara que eu gosto da vida, né? E quem não gosta da vida, né? Como é que é? Tem uma frase que diz, né? A vida só gosta de quem gosta dela, né? Então eu gosto da vida, então por isso que eu sou assim. Então, Leslie, e aí a Siberen, será que ela não está sendo um pouco pessimista ou está sendo realista? Porque eu fico pensando o seguinte, eu morei muito tempo em Torres e agora a minha forma de morar em Torres se alternou novamente. E eu sou um cara que eu adoro liturgias, assim, rituais e tal. E, eventualmente, quando eu podia, eu ia na missa. E eu gostava de ir caminhando. Eu morava no bairro Igra. E eu gostava de ir caminhando. Eu gosto de caminhar, me ajuda a refrescar a memória e tal. E no percurso do meu caminho, eu passava por várias igrejas evangélicas de vários segmentos. E, claro, ao final, eu chegava lá na igreja matriz, na frente da praça, aquela praça enorme, linda, né? Eu cheguei a morar também ali na frente da praça um período e tal.
Era um pouco mais perto, mas depois passei a morar no Igra, então eu percorria, né? É um caminho razoavelmente, é uma pernadinha, né? Então eu fico pensando, poxa, tantos lugares como Casa de Deus, né? E quando se fala Casa de Deus, é minha casa. Onde Deus mora é minha casa, né? Então, não tem como eu ficar na rua, né? Porque nós somos igreja, não é verdade? Foi assim que eu aprendi, pelo menos, porque eu fui aquele menino, foi batizado, primeira comunhão, fotinho com a velhinha na mão, crisma, depois CLJ, depois Emaús, sabe? E depois que eu fui me tornar espírita e tal, aquela coisa, bater um tambor também. Mas aí, eu fico pensando o seguinte, será que a Siberen... Será que ela não sabe que tem bastante igreja em Torres? Será que ela nunca tentou entrar em contato lá com os nossos líderes religiosos? Porque eu tenho certeza que se eles ficarem sabendo disso, eles vão mudar essa situação, pelo menos eu quero acreditar, porque assim, como consta lá na palavra que eu conheci, né? Não reeditaram a Bíblia ainda, não mudaram nada ainda, o cara não desceu para dar uma reeditada, não atualizou ainda. Acho que é o livro que ainda não houve nenhuma reatualização. Então, eu te pergunto o seguinte, e aí, o que tu acha de tudo isso que a Siberen falou? Eu estou pensativo aqui, vamos ver o que tu vai me dizer agora. A gente vai pensando, primeira situação, né? A gente precisa realmente refletir sobre essa questão de uma política pública, né? E quando a gente fala de uma política pública, a gente já vem de uma questão histórica de separação de igreja e Estado, né? Quando a gente pensa em caridade, lá no nosso início do serviço social, junto com a igreja, e quando a gente vai pensar isso dentro de um governo, a gente já faz essa separação. O que é caridade, o que é assistencialismo e o que é uma política pública, estruturada, organizada, que vai fazer realmente uma intersetorialidade, vai fazer um vínculo com outros setores, né, outras secretarias, não é só a assistência social que vai precisar olhar, né, e a gente vai precisar, como a gente estava conversando um pouquinho antes, se eu tenho uma política pública estruturada, organizada para isso, dentro de todos os parâmetros legais, eu tenho muitos balizadores da minha política nacional para a população de rua, eu tenho uma estrutura, uma tipificação nacional de serviço assistencial, de como deve funcionar, eu tenho cartilhas que orientam, então existe uma política nacional, existe uma política estadual, e a nossa política municipal, né, o que a gente precisa realmente garimpar aí, que ainda não se estruturou, né? Se nós já temos uma população, nós formos olhar, até estava pesquisando um pouquinho antes, né? Estava conversando com o Rudy, da onde a gente vai partir, quais são os parâmetros legais, né? O que a gente pode propor dentro disso, né? O que a gente tem que realmente, que caminhos a gente pode trilhar, o que a gente pode abrir de espaço para que as coisas se estruturem, né? O que está faltando aí? Além de uma vontade política, existe também essa exigência desse movimento todo que a Siberen tem trazido para nós, essa discussão. Realmente já tem gente batalhando por isso, e aonde eles pararam, onde eles não estão sendo ouvidos, né? E o porquê que ainda não se estruturou. Nós temos CRAS, nós temos CREAS, nós temos uma política de saúde, temos verba, então, como, né, tem alguma questão aí de verba que já chegou para isso, nesse momento de pandemia, aonde está o X da questão? Né? Essa é a minha dúvida agora. O que está faltando para a gente colocar do papel para funcionar? Né? Se a gente tem um CREAS, a gente vai ter um serviço de abordagem social. Se esse serviço de abordagem social vai funcionar só durante o dia, mas e à noite? E a gente vai ter um abrigo provisório, não tem um albergue municipal, a gente não tem uma regionalização, né, dessa situação de alta complexidade, de acolhimento noturno. Então, tem todos os passos aí que a gente precisa realmente explicar o como funcionaria, né? O como se chega a um CREAS pop, né, para uma população de rua. Como chega nesse espaço? Que espaço tem que ser construído? Acho que vamos seguir por aí. Newton, boa noite. Newton, me diz uma coisa. O que tu poderia falar para nós e contribuir para esse debate
sobre a população, a realidade da população de Rua de Torres. Qual é a realidade? Não, melhor, me permite te fazer mais de uma pergunta, por gentileza. Claro. Dentro daquele conhecimento que tu carrega, o que foi, o que é e o que pode ser para a população de Rua de Torres, né, uma verdadeira ou um verdadeiro serviço público de assistência social? Assim, primeiro me apresentar, sou Newton Policeno, sou conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social. E também sou militante do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. E tive trajetória de rua, como a Cibele falou, que não existe morador de rua, tem pessoas em situações de rua. Não tem mendigo, que mendigo quer dizer uma pessoa que fica mendigando. Não existe, isso aí não existe. É uma pessoa que está naquele momento. Naquele momento ele está na rua, amanhã depois ele pode sair, assim como aconteceu comigo. Eu vivi 10 anos, chegou o meu momento, eu saí. Se eu tivesse preso, morando na rua, por que eu ia sair da rua se a minha casa é ali? Daí fica muito limitado o espaço da população. E assim, respondendo a tua pergunta, o que políticas públicas, olha, eu vou te falar, nós temos que ver o que aconteceu antes, se tinha política pública antes para a população de rua aqui no nosso município. Isso. Fala para nós. Eu falo, como que nós vamos construir uma coisa que não existia? Nós vamos ter que começar do zero. Que não tem políticas públicas para a população de rua, não é só o direito de ir e vir. Senão tu limita também. Ele tem o direito de ir, permanecer e ficar, se assim for do seu agrado, no caso, está na Constituição Federal. Tá, mas também tem o artigo 5º, que diz que todo cidadão brasileiro é igual perante a lei. Perante a lei. Todo cidadão brasileiro tem direito à vida. E aí, se nem no censo não tem uma contagem para saber quantas pessoas têm em situação de rua aqui no nosso município, quer dizer, são invisíveis. E isso já quer dizer que essa parte de todo mundo ter o direito à vida já foi, porque se tu não é contado no censo, tu tá morto, tu é invisível. Daí, já partindo desse pressuposto, não tem direito à saúde, que daí não tem, que no artigo 196 também diz que a saúde é para todos e direito humanitário, isso e aquilo. Constituição bem bonita. Mas tu pega e tu, como pessoa em situação de rua, tu entra no pronto atendimento ali, para ver se eles te atendem. Entra no CAPS para ver se eles te atendem, se não tem atestado de residência, não tem endereço fixo. Não te atende. Daí, para nós pensar pós-pandemia, nós temos que analisar o que foi pré-pandemia e o que foi pandemia. Se a pandemia começou em quando? Antes de março, e o espaço da população de rua foi aberto só em julho. E aí, por que não teve uma mobilização antes? Isso aí é a falta de querer. Então, quer dizer que políticas públicas se constroem junto com o movimento. E tem tantas políticas públicas, tem todas, que se tu pensar na nossa Constituição, está escrito ali que tem direito à previdência social. Como que tu vai ter direito à previdência social se nem trabalha, eles te dão? Daí não tem como tu ter essa perspectiva. Daí tem tantos parâmetros na nossa lei que é bonita, mas não é cumprida, porque se nós temos todo direito igual, nós não vamos dizer uma política pública para a população de rua. Não é uma política pública para a população de rua. É uma política pública para o cidadão brasileiro. Por causa que a política pública não vai ser feita exclusiva para a população de rua. A população de rua vai ser inserida naquela política que já existe. Nós podemos fazer como que eu vou te falar? Podemos fazer um artigo, alguma coisa, uma lei municipal, mas tem que seguir o decreto 7.053, porque ali foi escrito
foi escrito por pessoas que tiveram trajetória de rua e pessoas que estão em situação de rua. Aí chega o ponto X. Como que a gente faz isso com uma política, com uma gestão? Porque o movimento da população de rua, já vou deixar bem claro, não é partidário, é antipartidário. A cobrança que nós estamos fazendo agora nessa gestão, nós vamos fazer na outra se não se realizar o que o movimento está pedindo. Daí, se não tem vontade das pessoas, daí não tem como eu te responder o que está faltando para a população de rua, o que tu acha de políticas públicas para a população de rua. Eu vou dizer que nós vamos ter que começar do zero, força de vontade, nós vamos ter que ler a cartilha, nós vamos ter que rever todos os conceitos, ter que ver muitas vezes porque tu fez uma faculdade, se é para te atender a pessoa, ou tu vai para te ter preconceito, tu tem que rever tudo, tu não vai ter como te responder, porque eu não vi políticas públicas sendo resolvidas. Eu vi pessoas doentes que não foram encaminhadas para o pronto atendimento, eu vi que se é direito de todos, por que teve pessoas que morreram com muita luta para ser atendido, e no mesmo dia que faleceu, eles queriam mandar para a rua para morrer na rua. Isso é uma política pública de saúde? Não. Então, se tu não tem direito à vida, porque isso aí está descartando o direito à vida, que é o direito universal. Daí não tem. Como que se tu não tem vida, tu vai ter habitação, tu vai ter escola, tu vai ter emprego? Não tem. Não tem. E uma também, não tem política de habitação, por causa que, pelo decreto 7.053 é 3% das habitação. Das habitações, unidades para a população de rua. É destinado para a população de rua, para a habitação, e não existe. E também isso requer muito, pode ser uma república, pode ser um albergue, tanto que a gente só escuta bem assim, não, aqui Torres não comporta um albergue, não pode fazer um consultório de rua. Então, por quê? Porque é falta de vontade. Porque população de rua tem 60 pessoas em situação de rua. Recém mesmo eu estava no ginásio entregando a refeição. E fora os que estão em casas abandonadas, que também não recebem abordagem, não recebem nada. E como vai ter a contagem? Como que eu vou saber o que realmente eles precisam? Se tiver essa contagem, tu vai chegar na raiz da questão e vai saber o que essa população precisa. Antes disso, não tem como nós falar em política pública. Antes de saber tudo, não tem. Como que eu vou falar de uma coisa que não existe? Primeiro tem que ser criado, para depois eu falar. Era essa a minha contribuição. Olha, eu tô me sentindo até corresponsável e até... não, tem que ser sincero, porque durante muitos anos eu tive um programa na Rádio Cultural FM de Torres, e o Rudy, meu parceiro aí, participou várias vezes como comentarista lá, e eu não lembro, Rudy, da gente ter tratado desse assunto, não lembro mesmo da gente ter enfrentado essa que é uma grande realidade, e quem sabe em decorrência, e confesso, da minha cegueira, porque realmente é um tema bastante importante e preocupante. O único, e até eu não quero tomar a fala do Rudy, quero que ele fale também, mas realmente a coisa mais premente que me vem agora na minha mente foi aquela ocorrência, Rudy, que nós acompanhamos com os senegaleses, né? E aí, mas depois daquilo, enfim, eu não... Sobre a questão dos moradores de rua, realmente... E desculpa até, de certa forma, a minha alienação, né? Mas é que quando tu não vê, né? Quando tu não enxerga, é porque, na verdade, eu venho do modelo pré-concebido de uma imagem do modelo, né? De morador de rua, né? Porque eu nasci e me criei em Porto Alegre. Então, quando se fala em morador de rua, de pessoa em condição de rua em Porto Alegre,
existe um estereótipo que, querendo ou não, por mais que a gente discorde, a gente acaba absorvendo, é contaminado com a fala e com a imagem. Isso a gente carrega, assim como outros preconceitos. E por mais que a gente se vigie. Essa questão do morador de rua em Torres, a impressão que dá é que ocorria, quem sabe, na calada da noite, nas madrugadas, não sei, de manhã cedo, não sei, uma certa higiene na cidade. Não sei. Tô, de repente, viajando na maionese. Mas, Rudi, vamos lá, que esse é o nosso compromisso e tu sabe, né? Vamos lá. Mário Sibéri, Leslie, Newton. Cara, eu fico até tô meio que embargado aqui depois de ouvir o Newton falando, porque ele é a voz disso, né, cara? Dessa invisibilidade que existe com a população em situação de rua. E o Newton aqui, ele é a voz. E agora com a Facebook aí nessa live, ele é a imagem disso, que acontece não só em Torres, mas na maior parte de todo o nosso país. Não existe uma política pública destinada para essa população. Eu acho que nenhuma parte do nosso país, nenhuma cidade do nosso país, o que existe é uma política de higienização. A gente vê aí na Cracolândia, aparece de vez em quando na televisão, só que a gente imagina longe da gente. Imagina longe da gente essa limpeza diária assim que se faz, né, dessa população que vive numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, isso me deixa, de certa forma, assim como o Mário falou, assim, um pouco envergonhado, né, porque a gente, por mais que o cara faça, parece que sempre é pouco, né. Então, eu acho que essa live está servindo para quê? Para abrir os olhos de muita gente que de fato não enxergam, não veem, até porque atarefado no dia a dia e tal, tu vai passando, tu vê alguém ali, daqui a pouco tu não tá prestando atenção, né, a nossa vida e tal. Isso não é uma desculpa, né, é só um fato, não é uma desculpa, isso não estou levando como desculpa de não ver porque estou tarefado, não, é um fato, né, e aqui, como o Mário ali, me sinto até envergonhado e tal. Mas o que a gente vê é que realmente falta essa política pública. E falta um olhar especial para essa população. A gente tem FEAS, a gente tem CAPS, como a Leslie falou e tal, a gente tem uma área de assistência social que faz um assistencialismo social para toda a população da cidade, né? E que de fato não cria uma política para tirar essa população dessa situação que ela está vivendo no momento, né? Uma política de atendimento médico especial para eles, né? Que nem o Newton falou, eles vão usar aparelhos públicos e por vezes são criminalizados, né? Sofrem até um tipo de violência ali, que é a violência psicológica, às vezes uma violência verbal, né? Por esse estigma que já se tem assim, na população, já tem dessa população que vive nessa situação de rua. Então, a gente vê pela fala do Newton, né, e pelo conhecimento da Leslie e da Sibéri, que esse fato ele é recorrente, né, e que a gente precisa urgente pressionar o poder público, né. E aí nós estamos aí numa troca de gestão, numa gestão que se vai ter continuidade, né? Então a gente precisa que eles enxerguem, né, essa população, criem uma política e daqui a pouco apontem essa política também agora na sua candidatura, o seu programa de governo, plano de governo, na gestão. Eu acho que isso é importante, que esses candidatos que de fato vão ver a nossa live, porque essa live vai correr, porque é uma live importantíssima para a cidade, eles vão ver a nossa live, tem muita gente olhando, né, a nossa live, eles vão ver. Então a gente precisa que eles coloquem no seu plano de governo a população de rua. Isso né? aí. Nós precisamos aí, como o Newton falou, de um albergue para a população de rua, precisamos de um atendimento médico que vá até a população de rua, porque eles estão lá na rua, às vezes não tem condições, nem um endereço para se apresentar lá no posto de saúde, então tem que ter uma unidade móvel que atenda essa população, né? Um consultório de rua. Consultório de rua. Consultório na rua. Né?
Isso, para atender essa população, para visitar essa população, que às vezes a gente sabe que aqui em Torres eles criaram alguns locais em que eles vivem em conjunto ali, né? A gente trabalha aí fazendo esse atendimento deles, né? Então a gente sabe onde é que eles estão, né? Nós sabemos onde eles estão. Então acho que a prefeitura também deve saber. Se não sabe, é só perguntar para a gente sabe onde eles estão, né? Então, e eles são, como o Newton falou, invisíveis para o poder público. Não tem um censo, não existe um censo para saber quem é essa população que está na rua. Quem não, esse censo, me permite, Rudes, esse censo que se deseja ter, a polícia eu tenho certeza que sabe. A polícia tem. Com certeza, eles sabem, né? Sabem sim, sabem. A polícia sabe, exatamente. Sabe. Falar que tem, né? Quem é essa população? São mais homens, são mais mulheres? Por que estão na rua? Né? Que tipo de doença afeta eles? Eles têm alguma dependência química? Né? Por que estão ali? Foi a dependência química que levou eles para a rua? Foi uma situação de desemprego que levou eles para a rua? Se foi uma dependência química, tem um atendimento para eles, mas não enclausure o cidadão, né, numa clínica. Não, atende esse cidadão aonde ele vive, né? Se ele vive hoje na rua, atende ele na rua, né? Não precisa ter um endereço para atender o ser humano. Não precisa ter um endereço para atender o ser humano. Ele é um ser humano. Então, tu atende ele. Hoje nós temos um atendimento médico que vai nas casas das pessoas, essas moças que visitam, me fugiu o nome agora, né? Agente de saúde da família. Agente de saúde da família, isso, esse é o nome, obrigado. Por que esse agente da saúde da família vem na minha casa e por que não vai ali na casa, né, do Newton, né, desses outros irmãos que moram, né, que estão hoje em situação de rua? Eles têm um local que eles dormem, né? Então atende eles lá, né? Então nós precisamos disso. Precisamos criar urgentemente me fugiu agora o nome, Comitê? Um comitê, isso, Leslie, isso, até anotei ali, estava que vocês iam falando, eu estava anotando aqui. Precisamos criar um comitê que a população de rua participe. Eles têm que dizer o que eles precisam. Eles precisam participar, eles precisam ir lá conversar com o secretário de saúde, secretário de assistência social, secretário de segurança, né? Secretário, né, o prefeito tem que participar. Para quê? Para que a população de rua diga o que realmente eles precisam. Porque não adianta eu, que tenho a minha casa, né, que tenho a minha cama quentinha, meu chuveiro quente, minha luz elétrica, minha água encanada, dizer para o Newton o que ele precisa. Não é eu que vou dizer, é ele que vai dizer para mim o que ele precisa. Isso aí. Eu vou dar as condições que ele precisa, através do poder público. É isso que nós precisamos, tá? Então, eu acho que, da minha parte, eu acho que eu posso contribuir um pouco, é isso, né? Rudy, eu acredito, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho da experiência que aconteceu com os senegaleses e do resultado que teve o impacto, né? Não sei se todos sabem, há um tempo atrás, foram presos 17 senegaleses em Torres, numa manhã de sábado, se eu não me engano, e aí me ligaram, eu estava em Porto Alegre, e aí uma colega, se eu não me engano, foi a doutora Patrícia Chardozin, atendeu eles no primeiro momento, e depois, a partir de uma segunda-feira, numa audiência que nós tivemos na OAB, na sede da OAB, uma reunião, uma audiência, né, em formato de audiência pública, eu me enderecei para Torres com uma equipe de colegas que trabalham nessa linha, e após essa reunião que nós estávamos organizando para patrocinar a defesa deles, nós tivemos uma audiência com o prefeito naquele dia, não lembro se acho que o Ruth estava presente, e naquele mesmo dia, quando o prefeito tomou conhecimento que nós estávamos na cidade, nos chamaram para... A gente formou um comitê, junto com pessoas, cidadãos preocupados com a situação, e tu estava naquela audiência, Ruth, com o prefeito na questão dos senegaleses? Tu estava naquela audiência? Não, Mário, não, eu não estava em Torres na oportunidade. Tá, e aí lembro que a Neuza, que era a secretária na época, a secretária de Assistência Social, o prefeito chamou ela, e aí se abriu
na verdade, eles foram soltos, na verdade, não se concluiu realmente a prisão deles, só uns trâmites e tal, mas daí depois a juíza liberou e tal, enfim. E aí o prefeito, numa intervenção feita junto com o prefeito e com a Neuza, que era secretária, não sei se a Neuza ainda é secretária de assistência social, e numa reunião depois que nós tivemos com ela, tudo na mesma semana, se abriu vagas de trabalho terceirizados junto à prefeitura. Uma frente de trabalho abriu vagas, né, para essas pessoas que estavam ganhando o pão de cada dia, queriam ganhar o pão de cada dia, né? E naquele momento ali, que houve um grupo organizado da sociedade civil organizada, onde a OAB participou, né, outras pessoas de movimentos sociais participaram, né, pessoas comum do povo, assim como nós, se organizaram e formaram uma comissão, estavam presentes lá naquela audiência com o prefeito. Aquilo, de alguma maneira, deu uma representatividade, deu voz àquelas pessoas, e com isso conseguimos sensibilizar não só a prefeitura, através do prefeito, também do seu secretariado, mas também parte ali dos associados da CDL, que também ofereceram vagas em seus estabelecimentos comerciais para esses nossos irmãos senegaleses, né? Porque Milton, quando ele fala da Constituição, que todo o brasileiro tem direitos, são iguais a Natal, não só brasileiros, mas estrangeiros que se encontrem no nosso solo, né? Porque o Brasil é um país signatário, ou seja, é um país que faz parte de acordos internacionais que tratam da questão dos direitos humanos. Então, nós temos um compromisso, né, com esses princípios de direitos humanos que a própria Constituição preserva e fala, né, de uma maneira muito expressa. Então, quando a gente fala na proteção, na tutela, ou seja, na proteção da dignidade da pessoa humana, a gente está falando sobre isso, na defesa dos direitos fundamentais, né, de acesso à alimentação, à educação, à habitação, né, a uma assistência social de qualidade, né, que mantenha a sua dignidade. E eu quero pedir licença para um grande amigo meu, que se chama Miguel, não vou falar o sobrenome, eu vou falar só o Miguel, que ele me contou uma vez, isso me chamou muito a atenção, que ele, vou falar bem real para vocês, ele estava numa festa, ele foi para uma festa, e essa festa acabou, e ele ficou preso dentro desse prédio dessa festa. E esse andar onde era essa festa era uma boate, estava fecharam com ele lá dentro. E ele tinha que trabalhar no outro dia, tá? Ele estava no contrato de experiência. E ele conseguiu abrir a janela, era um prédio, subiu na Marquise, que se chama, acho que Marquise, né? Ali subiu na Marquise, olhou para baixo e viu que era o segundo andar. E ele acreditou, por ser jovem na época, que podia pular, e que só pulava, rolava, e que não ia ter problema nenhum. Ele pulou e quebrou as duas pernas. Sabe quem levou, de madrugada, isso era 4 da manhã, sabe quem levou ele, quem socorreu ele e levou ele para o hospital? Pessoas em situação de rua. E não pegaram um centavo da carteira dele. Colocaram ele dentro de um carrinho esses que carregam papelão, sabe? Ajeitaram ele e o casal foi puxando até o hospital de pronto-socorro. Eu conheço gente que atropela gente e vai embora para casa e põe a cabeça no travesseiro. Entendeu? Então, assim, é complicado. Isso é bem complicado, né? E aí eu queria saber de vocês agora, tá aberto aí para falar, eu queria saber de vocês o seguinte, que tipo de compromisso a sociedade civil de Torres, organizado ou não, quando eu falo organizado, eu posso falar no Lions, no Rotary, eu posso falar no grupo das religiosas, da Igreja Católica, dos religiosos, não sei se tem CLJ ou Emaús, ou qualquer outro grupo da Igreja Católica ali, que é um grupo organizado.
esses mesmos que organizam os bailes, sabe? As comendas, assim, para arrecadar fundos e tal, o que faz os brechós ali e tal, né? Ou até das igrejas evangélicas, aqueles grupos que batem de manhã, sábado de manhã batem palma, ou batem na tua casa lá para levar a palavra até ti. Ou grupos que não são religiosos, como eu falei, Rotary e tantos outros grupos e tal. E também pessoas que não fazem parte desses grupos, mas que gostariam, de repente, de fazer alguma coisa, mas não sabem por onde começar, não sabem se, de repente, aquela roupa que está guardada lá onde ela entrega, se é na igreja evangélica, ou se é na católica, ou se é lá no departamento social e tal. Na opinião de vocês, qual o papel da sociedade em geral para com as pessoas em situação de rua, né? Qual o papel de cada um de nós e qual o papel dessas organizações civis que fazem parte da nossa sociedade? Qual a opinião de vocês? Posso iniciar? Vocês me permitem? Uhum. Assim, Mário, em Torres, a gente tem, depois até o Newton pode contar como é que ele articulou esses grupos, mas assim, a gente tem bastante grupos de caridade, vinculado a diversas orientações religiosas, que nesse momento estão se mobilizando para atender a população de rua, e isso é muito importante. Porque isso nos diz que essa população precisa ser vista de uma outra forma. Então, quando um jovem está num grupo de jovens, né, por fins religiosos, e começa a se envolver com a ação, e tem a possibilidade de escutar o Newton, a gente está trabalhando aí a questão do estigma, do preconceito, da forma como a sociedade vê eles, né? E é muito importante a sociedade civil. O que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja atribuído responsabilidade deles, né? Da caridade, né? Justamente atender essa população. Né? Agora, isso nada impede de todos esses grupos, nesse momento que o Newton vai falar para vocês, possa compor o comitê, entende? Junto com as políticas, pensarem juntos a forma organizada de poder prestar o melhor serviço de qualidade e não porque assim, o que acontecia antes, Mário, aqui, até 2 anos atrás? Cada pecinha ia fazendo, um dia entregava uma marmita, outro dia entregava uma comida, chegava a ter 2 instituições no mesmo dia que entregava a marmita. E isso o Newton observou, e o movimento, olha que interessante, gente, o movimento chegou, peraí, só um pouquinho, vamos organizar a caridade. Reuniu esse grupo, e há 2 anos o movimento vem fazendo uma escala de caridade, de ações que são importantes, porque se não fosse isso, eles provavelmente iam morrer de fome também, né? Então, é importante essas ações, a gente não tem que desconsiderar. O que não dá para fazer, o poder tratar não, nós temos a política da população de rua, mas quem executa na prática são as igrejas. Não é isso, entende? As igrejas, elas têm um papel importante, mas elas não podem, essas instituições não podem substituir o dever do Estado. Newton, quantos grupos organizados a gente tem aqui em Torres? Ele perguntou, Alice, da Igreja Católica, tem 2 grupos. Tem o grupo de jovens da Igreja São Domingos e tem dos Filhos, da Igreja Católica. Tem da Igreja Católica também, lá de Morrinhos do Sul, que vem aqui distribuir. Tem da Luz e Caridade, tem do Laios, tem da Igreja Adventista. Tem um dia para cada dia da semana tem uma instituição que leva os alimentos. No caso, tipo, ali no ginásio, eles organizaram o ginásio, mas quem teve que mobilizar o negócio das refeições foi o movimento. Daí, se não tivesse o movimento à frente, quer dizer que eles iam ter um café da manhã com doação também, e um almoço feito pelo CREI, ainda bem que fizeram isso, mas não ia ter janta, não ia ter nada. Daí, até esses grupos também, quando ia sair a população de rua, ia sair dia 30 de julho. Isso que abriu dia 4, ia ficar 27 dias só, ia fechar o ginásio. Quer ver? Olha o cúmulo da coisa. 27 dias, sabendo que tinha verba para 6 meses. Por causa que eu participo do conselho, eu sei das verbas que entram ou que não entram.
no município. E, no caso, as que me faz, que eu vejo melhor é a da população de rua, no caso, que eu observo melhor, que é o que eles dão menos parecer, como que é mesmo que vem verba, eles rejeitam, eles não fazem o aceite. Essa daí eles aceitaram, mas tinha até, eles até queriam devolver a verba, porque eles não queriam assumir. Olha o cúmulo, depois de vir do governo federal, que é uma briga para vir uma verba do governo federal. Eles dizem, se está em devolver uma verba com pessoas na rua, sendo que esse abrigo emergencial não precisava ter, não deveria nem ter esperado a verba federal, já era para ter, quando surgiu a pandemia, já era para ter organizado um espaço para eles. Daí entra o papel da sociedade, das entidades. Tá, Newton? Daí, quando iam fechar, Newton, nós fizemos... Newton. Oi. Quem faz a interlocução, quem faz no movimento, como é que vocês fazem a interlocução com o governo municipal, através da secretária, eu acho que é Neuza ainda, não sei se é Neuza ainda. Quem faz a interlocução, quem faz a comunicação, né, essa ponte? Eu. Como é que está essa ponte? Como é que está essa ponte? Tá. É que nós, vou te respondendo das entidades. Daí nós fizemos um abaixo-assinado porque ia fechar. E as entidades tudo se mobilizaram. Daí eles ficaram sabendo do abaixo-assinado e reabriram. Daí como que é mesmo que eles falaram? É com nova... Metodologia. Com novas metodologias, que eu não vi quais são as novas metodologias, a não ser que estavam selecionando quem entrar, mas igual. A pergunta que tu me fez mesmo, eu vou te responder, que eu me esqueci qual pergunta que é. Que é a Neuza? Acho que é Neuza ainda. Tá. O que é a secretária de Assistência Social? Tá. Vamos lá. Agora eu vou te contar sobre isso. Quer ver? Nós fizemos, nesses 2 anos de movimento, nós fizemos inúmeras reuniões, tanto com a Secretaria de Assistência Social, com a Câmara dos Vereadores, levando deliberações que era tirada da população de rua, no caso que o movimento é um movimento que não é eu que faço, não é os apoiadores que faço. Eu vou à base, e a base define qual a deliberação, pelo que nós vamos correr para eles. E, no caso, levamos várias demandas, levamos sobre pipete. Eu saí da rua através do pipete, no caso, é uma coisa muito boa, mas igual, daí nós estávamos pedindo 20% das vagas. Certo? Não tivemos êxito. Nós estávamos pedindo uma reunião com o prefeito ou que se formasse o comitê intersetorial de monitoramento, que entra as entidades junto para tensionar o poder público. Não tivemos êxito. Nós queríamos também que fosse alterada a lei do PIFET para, no caso, ter que ter 2 anos no município para poder abrir uma porta de emprego. Quer dizer que se eu estiver na rua por 1 mês, eu vou ter que dormir na calçada durante 2 anos para legitimar que eu estou na rua. Ver se tem cabimento uma coisa dessa. Eu tenho que provar que eu estou na rua. Mesmo assim, nós queríamos uma flexibilidade para diminuir o tempo de 2 anos para 1 ano. O que aconteceu? Só nos prometeram e nada aconteceu. É brincadeira, essa mediação não existe de fato. Agora está acontecendo porque nós estamos, junto com a Defensoria Pública, nós estamos buscando os legais, os direitos legais de tensionar eles. Por causa que se não for pela Defensoria Pública, que vai lá e aciona a prefeitura nos trâmites legais da lei, de falar e de entregar documento e pegar o recebido, não adiantou nesses 2 anos, não tem uma mediação. Newton, tô falando e eu fiquei pensando parece... Fiquei pensando assim,
como é que tu vai provar que tu tá na rua há tanto tempo, em Torres, se não existe uma abordagem social, se não existe uma tabulação de dados, se não existe um cadastro dessas pessoas, um cadastro municipal dessas pessoas que estão circulando, para eu saber se eles vêm, se eles voltam, de onde eles vieram, para onde eles vão, quais são as suas necessidades. Se tu não tem uma organização disso, tu vai partir aonde, sabe? Se o poder público não botou a mão nessa parte de abordar as pessoas, cadastrar essas pessoas, saber quem são, de onde vieram, quanto tempo estão ali, nada flui, parece que fica tudo bagunçado e ninguém realmente olha de verdade, né? Gente, não eu acho que verdadeiro. É importante a gente esclarecer o seguinte: a existência de um serviço público não significa o seu pleno funcionamento. Por quê? Por exemplo, a gente tem o CREAS, né? Daí a sociedade pode pensar, não, tem CREAS, tem atendimento, tudo bem, mas quais são as condições que esses profissionais têm para desenvolver uma ação dessa? Não adianta ter a casa física. Você precisa de educador social, você precisa de um carro disponível para isso, você precisa que o equipamento tenha um coordenador para planejar as ações, e Torres, nesse momento, não tem, e não está dando importância para isso. Entende? Então, assim, gente, a gente conseguiu, como o Newton falou... parece... Oi. Fala, Mário. Tem uma história parecida com a Casa de Proteção, né? Tem uma história parecida com a Casa de Proteção. Então, assim, Torres tem costumado, há muitos anos, não só nessa gestão, a lidar com as políticas públicas dessa forma. Não, a gente tem, né? Mas daí, assim, tem, mas o que... Não aparelha, né? Tu não aparelha o equipamento para atingir o objetivo para que ele existe, né? Se tem o CREAS, sabe que também recebe recurso federal, né? E aí, por isso que tem o CREAS. Mas como é que o CREAS está funcionando? Então, assim, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: Torres, por incrível que pareça, apesar de ter esse número aí, 60 pessoas na rua, que a gente vê uma média, muita gente já saiu e a gente precisa conhecer essas histórias. E uma via de saída das ruas de Torres foi a que o Newton utilizou. Por isso que eu quero destacar, que é o PIFET, que é o Programa da Frente de Trabalho. Esse programa, ele é fundamental, tá? Existe uma coordenadora muito comprometida que entende a questão da população de rua, só que não está na lei isso. A gente precisa aqui alterar a lei do PIFET para incluir a realidade dessa população. Não sei se vocês estão entendendo. Muitas pessoas foram incluídas no PIFET e hoje estão fora das ruas. Só que eu quero contar uma coisa para vocês. No primeiro mês, elas tiveram que dormir na rua até receber o primeiro salário. E aí eu escuto dizendo que eles não querem trabalhar. Então, vamos lá contabilizar. Na última turma do PIFET, 10 pessoas saíram da rua. E eu trago aqui, posso trazer para vocês e apresentar a história delas. Que a gente tinha que ir no restaurante meio-dia para garantir alimentação, abriu o serviço antes para eles tomarem banho para poder trabalhar. Gente, o que eu estou falando é muito sério. A via de saída das ruas de Torres é pelo trabalho. Mas o empresário, aí é que entra, Mário, no ponto que eu quero tocar com vocês. O empresário de Torres precisa absorver essa mão de obra depois do PIFET, porque ele não vai poder ficar no PIFET a vida toda. E aí entra a importância dos nossos empresários de Torres poder reconhecer que existe essa população e absorver essa mão de obra. E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito importante a sociedade de Torres saber: não é albergue que a população de rua quer. Ela quer moradia. Ela quer poder ter o trabalho dela e ter a cama dela, o quarto dela e as condições de moradia para poder trabalhar. E esse primeiro mês seria fundamental, por exemplo, o aluguel social. E aonde ficar? O albergue não tira ninguém da rua e nem existe mais essa modalidade de atendimento. O que eles querem é república. As pessoas sabem o que é república? É um espaço de autogestão, onde não tem funcionário, onde não tem muquirana na cama para ele dormir. Ele quer um espaço digno que ele se organize para poder sair da rua. É isso que eles vêm nos dizendo. O albergue, a pessoa vai dormir depois, durante o dia. O que faz? Vai para a rua de manhã. Já depois do café tem que sair. Exatamente. Então, assim, para tudo isso, a primeira coisa é a formação do comitê.
E essa relação com o poder público, a gente vem, sim, estabelecendo diálogo com eles há 2 anos, e eles escutam as demandas e fazem assim. Então, primeiro, falta vontade política de reconhecer que essa população existe e mobilizar os empresários para que possam contratar essa mão de obra, depois de passarem pelo PIFET. O Newton, por exemplo, saiu desse programa, gente. A gente tem coisas boas em Torres. A gente tem... Entende? A gente tem uma população que quer sair da rua, que está nos dizendo que quer sair da rua e que é uma oportunidade de trabalho. E a gente precisa fazer com que pelo menos o primeiro mês de trabalho dessa pessoa, ela possa ter uma cama para dormir. Ou a gente acha, nós trabalhadores, que carregando um carrinho de papelão, não sei quantos quilos de material reciclado, a gente vai conseguir sobreviver de forma digna, ou vai trabalhar no PIFET limpando a rua, a mesma população que é condenada por sujar a cidade é a população que limpa, que está nas ruas por meio do PIFET limpando a cidade. Só quando ele se propõe a limpar a cidade, ele tem que dormir na rua, porque ele não tem habitação. O que a gente quer? Usar eles como mão de obra? Barata? Ou a gente quer, de fato, proporcionar inclusão para ele? Para proporcionar inclusão, tem que ter habitação. Gente, vocês sabem que o Newton hoje tem a casa própria dele, o terreno, e a sociedade civil ajudou pessoas ligadas à igreja, Então, assim, tem que ter oportunidade, alguém tem que abrir as portas. Alguém tem que olhar para essas pessoas e compreender que elas são seres humanos e que precisam de oportunidade de crédito. Que estejam mais Newtons em Torres e em outros espaços para nos dizer que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa e que ela precisa, junto, sim, reconhecer que esse sujeito existe. O próprio construtor de Torres, que está construindo terra, que está construindo prédio, que está enriquecendo aqui. Qual é a contribuição dele para atender a população vulnerável? Não, ele vai lembrar que tem morador de rua, sabe quando? Quando ele estiver deitado na frente do seu prédio. E ele vai pedir para a prefeitura recolher como se fosse lixo. A gente precisa mudar a cabeça. Porque não é porque é da igreja que tem a cabeça diferente, não. Porque a gente já viu religiosos aqui ligando para a prefeitura para pedir para recolher as pessoas que estão na frente da igreja. Então, vamos repensar a nossa vida e a forma como a gente se relaciona com o que a gente produz. Porque se a pessoa está na rua, também é nossa responsabilidade. A gente falhou enquanto sociedade. Vamos escutar esse povo. E, Mário, eu trago mais uma provocação que a gente falou aqui do senegalês. Eu acho que vamos trazer eles. Eu sugiro como pauta trazer hoje o senegalês para dizer de lá para cá o que foi feito. Porque vocês fizeram uma mobilização, mas depois quem é que acompanhou isso? Por isso a importância do comitê. Para de fato, ver se as coisas estão acontecendo. Né? A gente precisa provocar para que as coisas aconteçam, tensionar. O movimento, ele foi para o Ministério Público, ele foi para a Defensoria Pública, porque ele não foi escutada. E ele buscou o diálogo, só que não foi escutado. Precisava judicializar e dizer para a prefeitura assim, olha, isso é seu papel, prefeitura. Não precisava. Né? Porque não se dá a devida importância para aquilo que é importante, que é cuidar das pessoas. Agora, em período de campanha, muito cuidado. Muitos candidatos falando, vamos priorizar cuidar das pessoas. Que pessoas? A família dessa pessoa? Ou quem está lá na praça? Entende? Vamos olhar para o ser humano de uma outra forma. E os processos de saída das ruas têm sido em todo o país por meio da visibilidade, do afeto. De reconhecer o outro sujeito e pensar na possibilidade que eu também posso estar naquela condição amanhã, se eu perder o emprego. Gente, vocês lembram aquele seriado mexicano, do Chaves? O Chaves vivia em situação de rua. Quantos de nós não se deu conta disso? E achava legal todo o processo de exclusão que aquela comunidade fazia com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele era a peça principal, né? E muitos de nós gostavam daquela figura, né? Então, o que a gente quer? A gente quer as pessoas morando na rua mesmo? A gente quer que elas saiam, e o que elas estão fazendo? Torres, a sociedade civil está cumprindo o seu papel, muito bem. A gente precisa unir forças para que possa escutar essa população e escutar mais Newtons, que não está dizendo para nós que é albergue, ele quer moradia. Era essa a minha contribuição, gente.
se eu puder contribuir um pouco, ali da fala de vocês ali eu vejo, e é nítido, né? A população de rua, ela precisa do quê? Ela precisa de um rendimento para se sustentar, né? Então, a Siberen falou bem ali da frente de trabalho, né? Que é um projeto aí da prefeitura e tal. Mas, além disso, também nós precisamos que os empresários de Torres também, né? Eu acho que um convênio entre a prefeitura e os empresários de Torres seria uma política pública já pensando, né, em tirar a população da situação de rua, né? Mas eu ainda vou mais além, eu vou antes, né? Joia. O que levou essa população a chegar na rua, né? Então, eu acho que nós temos que investir mais também, começar pela base, né? Uma educação de qualidade, né? Cuidar da criança e do jovem, né? Ter um contraturno escolar, projetos aí, né, esportivos, projetos de turno, contraturno, né? Oficinas, cursos profissionalizantes, para que essa população não chegue à rua. Isso. Para que essa população não pode falar mais. Em convênio com o Senac, nós temos Senac em Torres. Exatamente, nós temos aí Sesc, Senac, Sesc. Nós temos esses órgãos importantíssimos, né, que podem auxiliar o poder público municipal a qualificar essa população antes dela ir para a rua e também qualificar a população que está em situação de rua hoje. Rudi, Torres é uma cidade turística. Por que não dá curso de guias turísticos para essa gente? No verão, bomba, e vai ter emprego para todo mundo. Para levar o pessoal nas torres, levar o pessoal... Tem vários pontos turísticos em Torres, entendeu? Vários pontos turísticos. Então né, isso iria ajudar a vender a cidade, né? Exemplo, tu vai para o Nordeste, Rudi, tu vai para o Nordeste, eu já viajei bastante, então, assim, tu desce lá em Maceió, tu botou o pé no aeroporto, já tem um guia ali te falando da cidade, os eventos históricos que aconteceram ali e tal, e tu percebe que são pessoas do local, são pessoas humildes, sabe? São pessoas pouco privilegiadas financeiramente, mas que elas se apropriaram de uma informação que aquilo ali virou um meio, né, de ganho de vida, né? E eu percebo que em alguns locais que eu fui, eles têm uma identificação que a própria prefeitura ali, em conjunto com a iniciativa privada, apoia e financia, porque acaba tornando... mais gostoso. Gente, por favor, você chega numa cidade que você não conhece e tem alguém ali com tempo livre para te explicar, para te guiar, para te orientar, né? É uma questão de inteligência também, não é verdade? Então, eu penso nesse sentido. Usar essa mão de obra, né? Usar essas pessoas, né? A serviço da cidade, né? E quanto mais essas pessoas estiverem a serviço da cidade, menos eles vão estar ali na rua, né? Então, esse que até que acho que foi a Siberen que falou que já ouviu até alguns religiosos, né, expulsando a população da frente da sua igreja e tal. Eu acho que isso não aconteceria, porque a população estaria ocupada fazendo, ou então conseguindo comprar a sua casa, como o Newton conseguiu, né? Eu acho que esse é o papel também da sociedade civil, né? E aí, quando a gente fala de sociedade civil, nós falamos esses órgãos assistencialistas que a gente já tem, né? Mas também os empresários da cidade, dando oportunidade a essa população de mostrar o que dá para fazer, né? A gente conversa com os moradores aí, a gente está sempre em contato com eles, né? E tem alta qualificada que está na rua, porque não está faltando oportunidade. Às vezes o cara, claro, ele está na rua, ele não conseguiu fazer a higiene dele, aí a população já enxerga, né? Não, esse eu não quero aqui no meu estabelecimento. Mas não para conversar com aquele cidadão, né? Ou aquela cidadã, para ver o conhecimento que aquela pessoa já tem, né? Porque ele não nasceu na rua. Ninguém nasce na rua, né? Ele está naquela situação naquele momento, mas ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência aproveitada.
Eu não sou candidato, viu, pessoal? Eu não sou candidato. Pelo menos nessa eleição, não. Pessoal, é o seguinte, sabe o que me veio na minha cabeça agora? Olhem bem, eu sei, tá, que existem inúmeros imóveis fechados em torres e devedores de IPTU. Inúmeros! Não estou vendendo meu peixe, eu sou advogado, nem posso fazer propaganda. Mas assim, já pensou se de repente, né, alguém, esse novo governo, ou digamos, um vereador, uma pessoa que é eleita vereador com uma cabeça arejada, de repente leva uma proposta no seguinte sentido, através de lei municipal, quem sabe, uma proposta lá, olha, os imóveis que se encontram devedores de IPTU, né, em contrapartida, né, em contraprestação a essa questão de dívida, fornecer o uso do imóvel durante um período a título, né, assim, gente, resolveria muita coisa. Claro. Né? Tô dando um exemplo. Né? A prefeitura não iria gastar. Claro. Né? Não entraria numa renúncia fiscal, porque, na verdade, a contraprestação se daria através do uso de um imóvel, né? Para um fim social, né? Assim como tantas outras contrapartidas. Então, às vezes, realmente, falta uma vontade política, né? Isso. Eu vou falar... Falta uma implementação de como partir disso. Tu precisa... Quando a gente fala em, vamos implementar uma política pública, só que toda política pública, todo serviço que tu vai pensar, ele precisa de pessoas que executem. Então, tu vai precisar de uma equipe técnica, tu precisa de um assistente social, tu precisa de um psicólogo, tu precisa de educador social, tu precisa de quem vá fazer a abordagem, de quem vá fazer a coleta dos dados, de quem vá saber quem são essas pessoas. Tudo isso para depois a gente conseguir mostrar essa demanda no papel. Olha, temos essas pessoas que vivem dessa forma há quanto tempo, e aí tu consegue, sim, dizer por A mais B que tu precisa ter esse serviço, que é necessário uma república, que é necessário... que serviços a gente precisa? Para isso, a gente precisa ter uma base, né? Uma primeira coisa dentro. Né? Esse levantamento já se tem há 2 anos, entende? É porque muda muito, né? Aquele levantamento que a gente fez há 2 anos já não é mais a mesma... Não é mais, porque é móvel, né? É dinâmico isso. E várias vezes, quando a gente fazia o levantamento, a gente se reunia com o poder público. Porque eu já fiz parte do poder público, eu fui da equipe da prefeitura, entende? Naquela ocasião, a Neuza abriu as portas para mim, eu entrei no CREAS, fiquei 1 ano no CREAS, várias vezes, vamos sentar para discutir a questão da população de rua, e sempre eram outras prioridades que eu entendo na assistência social. A criança é importante, o idoso é importante, mas eu quero saber, eu já saí, já estou em outro local, continuo apoiando o movimento da população de rua, de uma maneira muito mais tranquila, porque, às vezes, quando tu está na gestão, fazer esse tensionamento é complicado. Eu quero saber, de lá para cá, 3 anos, quando que a população de rua vai ser prioridade? Para poder sentar e discutir. Quando que ela vai fazer parte do plano de governo e vai ser executada? Isso. Né? Quando é que isso vai ser executado, implementado, implantado? Porque não é implementar, né? Tu precisa implantar. Né, na verdade, ela não existe, então tu precisa equipar dentro do CREAS para se fazer esse serviço exclusivo, não é, eu vou atender idoso, eu vou atender criança, eu vou atender a mulher, não, eu preciso organizar, né, e é isso que eu acho que a gente precisa fazer essa provocação. Precisa ter gente para trabalhar, não adianta dizer que... Newton, eu queria falar com o Newton, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu dividir uma coisa aqui contigo. Eu nunca morei na rua, nunca tive uma situação parecida com a tua, mas eu venho de uma família de pessoas batalhadoras e tal, de altos e baixos e tal, né? De uma família negra, e tive a oportunidade de na minha infância, adolescência, enfim, na minha infância, de morar em bons bairros, em Porto Alegre.
E depois, na minha pré-adolescência e adolescência, tive a oportunidade de morar em comunidades, né? Bairros de periferia. Bom, Newton, eu sempre tive coisas boas, mais coisas boas, para se dizer e dividir com as pessoas, quando eu falava, para quem não conhecia, como era morar num bairro de periferia em Porto Alegre, que tipo de aprendizado tu adquiria, né, ali naquele local de vivência, de convivência para a vida, e também falava coisas, de certa forma, que eu não achava positivas. Por exemplo, a pessoa que, principalmente na escola, né? Na escola a gente era identificado, a gente que não morava num bairro, digamos, nobre, a gente era identificado pelo bairro que a gente morava e a gente era tratado mais ou menos de acordo com as nossas origens, né? Isso era muito explícito. Tá? Como é ainda isso, ainda um pouco hoje, né? Então a gente sente isso na pele. Então, eu senti isso 2 vezes, porque agora virou moda, né? Falar sobre racismo e virou moda se tornar militante do movimento negro e tal, e causa antirracista e papapá, que não sei o quê, papapá. Eu já nasci nessa causa, né? Eu sou a causa e sou a prova de que nós vencemos e nós resistimos, né? Eu estou aqui, eu estou vivo. E para eu estar vivo, pessoas morreram, né? Porque queriam nos dizimar. Mas nós estamos aqui e vamos continuar nos reproduzindo e mais, e mais, e mais. Eu te pergunto o seguinte. Qual é a tua visão de uma pessoa, qual é a tua experiência como pessoa que já viveu na rua, do olhar do outro, ok? Do olhar do outro, como ele te olha, como ele te trata, né? Como é que tu lidava com isso, né? E se hoje, Newton, tu traz as coisas boas que tu adquiriu na tua experiência de morar na rua e tu mantém essas coisas boas ainda contigo. Claro. Passa um pouquinho da tua experiência de vida para nós aí, cara. Tá bom. Primeiro eu só vou falar sobre ali. Tu falou em casas abandonadas que para fazer moradia, república. E eu vou te falar só, antes de eu vou falar a realidade de Torres sobre isso. Já me chamaram muitas vezes, Nilton, vai lá e vê se tu consegue tirar o pessoal lá de tal lugar, para eles invadir uma casa. Tem bastante casa abandonada aí, por que tu não pede para eles invadir uma casa abandonada? Isso já me sugeriram. Daí eu vou dizer, o que eu vou falar para uma pessoa dessa? Não, capaz, daí eu vou estar tirando o direito deles de ir e vir e permanecer, e ainda vou estar dizendo para eles cometer um crime. Não, isso aí que tu falou, no momento, não é a nossa realidade. Mas espero que um dia chegue essa realidade. Tá, eu vou falar um pouco da minha história, tá? Para desmistificar, por causa que um pouco desse degrau para chegar até os empresários é a mistificação, que eles olham a pessoa em situação de rua, primeira coisa que vem é um drogado, é um vagabundo, já veio para a rua porque usa droga, por isso e aquilo. Não, isso aí é uma mística. A droga é um processo que vem depois que tu saiu para a rua. Antes, muitas pessoas... Eu conheci até o que morreu de frio lá em Porto Alegre. Morreu de frio. Lá em Porto Alegre era jornalista, não usava droga. Ele não conseguiu pagar o aluguel porque o emprego estava ruim, foi dormir na rua, morreu de frio. E como tantos outros que são graduados, que estão na rua e não usam drogas. E que nem eu fui por uma desavença em família, briguei, isso tudo, tinha me separado da minha família, vivi 13 anos, daí eu fui morar com meu pai, com a minha mãe, daí nesse decorrer eu briguei com meu irmão, para não deixar problema na casa da minha mãe, para não ficar de lá, eu peguei e fui para a rua, fui morar na rua, saí para a rua, e vou te falar, muitas coisas eu vi de bom, especialmente com a população de rua. No único lugar que eu vejo que se ele tiver um pão, ele vai dividir contigo. Se tiver um cobertor, uma manta, como a gente chama, ele vai rasgar no meio e não vai deixar tu dormir com frio.
coisa que na sociedade a gente não vê. O que eu vejo na sociedade, lá em Porto Alegre, que nem tu falou, tu morou em Porto Alegre, eu também morei no Partenon, ali em cima, ali na Tuca, ali, morei 32 anos antes de eu sair para a rua. Agora, morei até os 26 anos, depois eu fiquei em situação de rua, vai fazer 5 que eu saí. E que eu te digo, daí tu vê a sociedade atravessar a rua por causa de ti. Quer dizer, eu trago coisas boas, o que eu trago dentro de mim de coisa boa, eu encontrei bastante pessoas boas, que até o seu Marcos lá, que me acolheu, os pessoal aqui da igreja também, que eu faço parte, me acolheu, através deles que eu consegui sair da rua, e tá forte aqui para lutar e batalhar pela população de rua. Muitas coisas eu guardo comigo, e uma coisa dessa é a força de lutar pelas outras pessoas. Mesmo a Sibeli sabe que eu passei por doente, eu tive um AVC o ano passado, mesmo assim não desisti da luta, estou aqui, estou enfrentando os problemas de saúde e estou aqui lutando por eles. Isso aí é uma coisa que eu trago junto comigo. Eu vejo aquela pessoa dormindo no chão, é eu que estou dormindo ali no chão, por causa que eu sei o que é ruim e ser invisível. Isso aí eu trago comigo, porque não tem... Muitos pensam, não, são ladrão, são vagabundo, que nem a história que contou, que eles levaram lá. Isso aí acontece dos moradores pedir para nós acompanhar eles na rua de medo que os caras passem de carro e assalto. Daí, isso é uma mística que é vagabundo. Não tem. E daí, uma sociedade hipócrita que não conhece o que é o certo e o que é errado, que, no caso, fantasia as coisas muito pela TV, por ideologia, que tudo é vagabundo, não para pensar e ver com os próprios olhos como é. E isso entra no movimento, de população em situação de rua. No caso, é muito fácil falar da população de rua sem a população de rua estar presente, querer resolver o que é para a população de rua sem estar na rua. Isso aí não é legítimo. Daí nessa minha andança muito triste, ó, muito triste estar na rua, por isso que eu luto, né? Eu penso um monte de vezes em sair do movimento, mas eu não saio por causa que é muito triste. Eu pego uma semana de chuva. Quando eu cheguei aqui em Torres, eu peguei 15 dias de chuva. Eu era escorraçado de tudo que é lugar para ficar. Daí tu imagina, eu com uma mochila com cobertor, todo molhado. Daí eu conseguia me deitar para me dormir num papelão, com o cobertor bem molhado. Pegava no sono, era 6 horas da manhã, 7 horas, me acordava e mandava eu embora. E se não passasse uma guarda, alguma coisa, ali e dissesse, não, aqui tu não pode dormir, tu vai procurar outro lugar, embaixo d'água. Eu ia. Quer dizer, da sociedade eu trago meio que assim, um receio por eles não conhecer o que é, mas também trago bastante coisas boas, que eu aprendi com bastante coisa boa. Eu aprendi que a gente tem que lutar pelo que a gente quer, por causa que se a gente esperar pela sociedade resolver alguma coisa para a população de rua, eles não resolvem. Tem bastante gente boa, tem, que nem o assistencialismo, entregar uma refeição, entregar um cobertor, certo, vai matar minha fome agora, mas não é isso que eu preciso. Eu preciso que tu olhe para mim com dignidade. Eu preciso que muitas vezes tu me dê um abraço, tu não esteja preconceito de mim, porque eu tá fedendo. Eu já escutei de assistente social, sai daqui que tu tá fedendo. Pô, eu passei o dia inteiro catando lixo, dentro das lixeiras, por R$1, sei lá no Bandejão ainda, um assistente social lá do Bandejão. Fui humilhado por causa que eu estava fedendo. Claro, eu estava fedendo, eu moro na rua, eu estava há muito tempo sem tomar banho, não tinha água. E daí, tu queria Tem o quê? um lugar para eu tomar um banho? Tu queria que eu tivesse o quê? Cheirando Malbec, cheirando, sei lá, um perfume importado, não tem como. Daí eu digo, muita gente despreparada. Muita gente despreparada. Como tem muita gente bem preparada, que nem a Sibeli, que é uma ótima profissional, tem outras pessoas que são boa profissional, mas como em todo setor da vida, vai ter aquele profissional que é bom e aquele profissional que é mais ou menos e aquele que é ruim. E eu, infelizmente, nessa minha caminhada, até eu encontrar pessoas boas, eu encontrei bastante pessoas ruins. Que isso acontece com muitas pessoas que não confiam numa assistente social, não confiam em ninguém. Eles preferem dormir numa casa abandonada do que pedir ajuda no CRAS, no CRES, no CRES. Por quê? Porque já foram humilhados. Porque eu não ia aqui no CRES, até eu conseguir a vaga de serviço na frente de trabalho. Por quê? Por causa que eu insisti todos os dias
lá e a que coordena é uma pessoa muito boa, me deixou, me deu uma oportunidade. Quer dizer, uma oportunidade não, por causa que oportunidade te dá, tu não tem direito. Aquilo dali eu tenho direito. Então, quer dizer, não é, ela só foi profissional no que ela fez. Então, não é que vem dizer, eu estou te dando uma vaga. Não, tu me dá se não é do meu direito, mas aquilo é meu direito. Então, eles não estão me dando, eles estão cumprindo o papel deles de ser bons profissionais. Eu não vou dizer que eles fizeram mais do que a obrigação deles em inserir a população de rua no serviço. Até estou fugindo um pouco da meta, mas isso aí eu tinha que falar igual. Mas igual, é que nem a gente sabe que a frente de trabalho foi o que me tirou da rua aqui em Torres, voltada para a população vulnerável, pessoas vulneráveis. E quem é mais vulnerável que a população em situação de rua, que está abaixo do nível da miséria? Então, era a população em situação de rua que era para ser assistido primeiro, antes de chegar as pessoas que têm moradia. Não tem lógica tu deixar uma pessoa dormindo na calçada para dar... Certo, todo mundo precisa. Tem pessoas que estão dentro de uma casa, com filho, com criança, precisam bastante. Isso aí eu não tenho o que falar. Mas população de rua precisa. E no caso deles falar que eles estão abrindo porta de emprego, como se tem um projeto da frente de trabalho, tu entra lá, por quê? Porque tu está em condições vulneráveis, estão fazendo só o papel deles. E daí, isso deixa pessoas que estão em situação de rua, não vão querer ir lá, passar humilhação, de chegar lá e dizer, não, tem que ter 2 anos, tem que ter isso e aquilo. Daí isso aí eu trago na luta também, por causa que muito trabalho. Que tu tá 10 anos na rua, não é 2 dias, é tu te acordar de madrugada, pensar na tua família, te acordar e olhar para o lado, não ter tua família perto. Tu tá com fome, tu tem que ir lá abrir um saco de lixo, dividir com o rato, que nem já aconteceu comigo. Eu abri um saco de lixo lá na Getúlio, onde eu ficava, lá na Getúlio Vargas, bem na frente do Jacqueline, lá onde que vendia comida japonesa. Eu até cuidava do carro. Eu abri uma sacola, daí eu tô comendo ali, quando vê, sai um baita no rato, dividindo com o rato. Fora muitas vezes eu pegava perto do Olímpico ali, tinha uma padaria que botava os bolos para lá. Uma vez eu peguei um salgado e estava comendo, daí eu abri ele, estava cheio de bichinho. Daí tu vê a dignidade de uma pessoa. Eu passei por bastante trabalho. Eu apanhei na rua e eles não quiseram me levar. Quando me levaram, ainda acharam que eu estava errado ainda. E eu sangrando, porque eu sou hemofílico, não podia, sem ter feito nada. Só por quê? Porque eu estava em situação de rua. Eu já fiquei no Harmonia, urinando sangue, de verdade. Quem me ajudou? Quem me ajudou foi os outros que estavam com a mesma situação que eu. Eles iam lá, compravam o remédio, iam lá, me ajudavam, me levavam para o médico. Coisa que muitas da sociedade não faria. Por causa, se tem um consultório de rua, se tem outro... Eu tomei os pontos aqui na cabeça, antes de vir para Torres. O que aconteceu? Eu fui em diversos locais e não quiseram me atender. Por quê? Preconceito, isso tudo te afeta. Eu, graças a Deus, eu tive uma cabeça bem forte. Passei por uns probleminhas que estou passando, mas não é decorrente da minha estadia na rua. Por causa que a população de rua chega uma hora que vira parte da rua. Tu não tem força para te sair. Se não tem aquela pessoa que te ergue, te dá a mão, tu não consegue sair. Tu fica esquecido, invisível, que nem vocês dois não sabiam que tinha população de rua, ou era só tu que não sabia que tinha população de rua aqui em Torres? Para ver? Newton, se eu fosse prefeito, tá? Faz de conta que tu tá em frente ao prefeito Mário de Torres, o que tu gostaria de me falar? Olha, eu queria te sensibilizar e olhar para a população de rua como pessoas dignas de ter uma casa, de ter um trabalho, de ter uma assistência adequada, ter saúde adequada, ter estudar, porque eu estudo também, graças a Deus, eu também sou advogado, eu também quero me formar em direito. Eu imaginei que ia se espelhar nele. Vou me formar em direito, se Deus quiser. Olhar com dignidade, não... E, no caso, ajudar essa população a sair da rua, para amanhã fazer a diferença. Não incentivar que eles fiquem na rua. E como que se faz isso? Inserindo eles nas políticas públicas, fazer valer a política pública. Que muitas vezes a gente diz, vamos fazer políticas públicas para a população de rua.
Não vamos fazer políticas públicas já está pronta. Nós vamos inserir a população de rua na política que existe. Então, não tem, que nem dizer assim, vamos resolver o problema da população de rua, não. O problema está no poder público, não está na população de rua. O poder público está errando, a população de rua não está errando, a população de rua está esperando que eles façam, mas eles não fazem. Então, se tu fosse prefeito e não fizesse, eu ia te falar tudo isso. Boa. Tá bom, tá ótimo. É isso aí. Então tá. Me aguardem nas próximas eleições, me aguardem. Bom, como eu falei no início da nossa live, são exatamente 21 horas e 34 minutos, dia 11 de setembro. A temperatura em Torres agora, para vocês, ao vivo. Rude, qual é a temperatura aí, Rude? Que eu não sei. Frio. Frio? Eu tô com frio aqui. Frio e Tá chuva. frio? Aqui onde eu tô não tá chovendo, é que eu moro na Itapeva, né? Aqui eu chamo de Ilha do Lost, do controlador de velocidade para em direção a Torres, é um portal, né? Então, é outro planeta, tipo como se eu estivesse no outro ambiente. Tá certo. Tá um calorão, chega em Torres, tá chovendo. Talvez ao contrário, eu saio de Torres de casa a casa, chego em Torres, tá um calor. Não, o legal é eu saio de Torres e vou para Torres, né? Como que Itapeva. Itapeva é Torres, mas parece que tem um portal aí. Não. Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês que nós temos vários comentários aqui. Eu quero só dar um alô aqui, uma satisfação para as pessoas que estão nos acompanhando na live. Cibele Berner, oi, boa noite. Ela diz aqui, sextou. Andréia Silva, boa noite. Rudinei Amaral. Maria da Graça Vieira do Amaral, boa noite a todos. Saulo Vitorino, boa noite. Diego Pati Matos, falou bonito. Maria da Graça Vieira do Amaral, falou tudo. Diego Pati Matos, isso aí. Carla Kern, assistência social do nosso município não cuida nem de quem é cadastrado, e imagina dos moradores de rua. Estão à mercê da própria sorte e ajuda da comunidade. É muito triste. Andréa Silva, grande Rude. Andréa Silva, de novo, parabéns, cunhado. Opa! Maria da Graça Vieira do Amaral, com certeza. Jaque Freitas, comitê. Né? Tá pedindo comitê aqui, a Jaque Freitas. Andréa da Silva, de novo, bem lembrado, Mário Júnior. Flávio Kaiser, boa noite, Mário Júnior. Sim, a secretária é a Neuza. Sá Rocha de Azambuja, emocionada te ouvindo, amiga Siberen. Tayane Miki. Tá difícil que nem o nome da Leslie, tá? Nem vou falar aqui. Boa noite. André Silva, parabéns, Siberen. Deixa eu ver aqui. Clarice Lopes, soco no estômago, hein, Siberen? Estava falando sobre as questões ali, né, e tal. Quando a gente estava ali no calor da discussão. Deixa eu ver aqui. Gente, são vários os comentários. Matheus Unterberg, valeu, companheiro Newton, tamo junto, essa luta é nossa. Bora conscientizar a sociedade sobre a nossa responsabilidade enquanto sujeitos. Cita Deves, muito fácil falar agora. Eu quero ver depois das eleições se alguém vai fazer alguma coisa, mesmo que agora é fácil falar. Você só tem língua para falar agora, boca para falar. Não sei, acho que é para mim, mas eu não sou candidato. Pode ser, acho que é para mim. Vocês vão aceitar como se fosse para mim. Porque eu estou acostumado, né? Eu trabalhava na rádio e a gente lia críticas construtivas, críticas, né, de vários. Aqui continua democrático, nem lá nos microfones da Rádio Cultura FM. Continua democracia geral. Carla Kern, Floripa tem vários guias locais, em praias, trabalhando muito, e inclusive fizeram cursos de língua estrangeira para isso. Legal. E a Carla Kern ainda fala, Cida, nenhum desses são políticos, mas sim pessoas preocupadas com a maneira de auxiliar essas pessoas e cobrar do poder público o que é dever deles. São pessoas já engajadas em causas. Bom, gente, são muito bacana aqui. Agradeço a todos os comentários. Valeu, gente. Continue acompanhando quem gosta e quem não gosta.
continue nos dando audiência bacana, a gente vai sempre lendo aqui os comentários, e como eu falei no início da live, os últimos serão os primeiros, e por isso a gente chegando já, assim, caminhando para o final da live, eu vou pedir as últimas considerações de todos, tá? Já estamos 1h30, que bacana, hein? Estamos com uma audiência bem boa. Meu querido Rudinei Amaral, quais são suas últimas considerações para a gente já indo dando um tchauzinho para os nossos internautas que acompanharam essa 1h30 de live? Vamos lá. Eu queria agradecer essa oportunidade maravilhosa que eu tive hoje aqui de conhecimento, vindo de todas as partes aí, né? Da Sibeli, da Leslie, do Newton, né? A gente já faz um trabalho social, né? Aí eu com a Sibeli participamos da mesma associação, né? A gente já trabalha com população de rua, né? Eu tenho lá o meu projetinho lá que a gente trabalha com as crianças justamente para a gente conscientizar, tentar não deixar que eles cheguem nessa situação, né? Evitar a drogadição e tal. Então, e hoje conversando com vocês aí, tive realmente uma aula, principalmente vindo da parte do Newton, que é a pessoa realmente que está no lugar de fala hoje, né? Dele, né? E é a vivência dele na rua. Então, para mim, hoje foi espetacular, esse tema foi maravilhoso, né? Sugerido pela Siberen aí, né? Que é essa pessoa sempre à frente aí, participando com essa população, né? E aí eu tive a oportunidade de convidar a Leslie, que ela é minha professora, né? Na faculdade lá, de serviço social, que é a faculdade que eu faço, justamente estou me especializando para poder prestar um melhor serviço, né? À sociedade. Então, para mim hoje foi maravilhoso, assim, vai me servir para a minha vida inteira, né? E agradecer ao Mário a oportunidade de ter liberado o espaço dele, né? Aí nesse jornal aí que tá fazendo um serviço maravilhoso para a sociedade, sempre trazendo temas importantes para a sociedade, né? Que é o jornal Em Preto e Branco. Quem não conheceu aí, vou fazer aqui uma propaganda, né? Acesse lá o Facebook do Em Preto e Branco, né? Hoje está só o Em Preto aqui, né? Mas o Em Branco é o nosso amigo Beto lá, jornalista maravilhoso. Então acessem lá, tem vários temas importantíssimos para a nossa sociedade. Hoje foi só mais um, né? Então fica a dica aí para os nossos candidatos, né? Coloquem a população de rua no seu projeto de governo, né? Não incluam, né? Como tu falou ali, Newton, não tem que incluir os moradores, tem que cumprir, né? Com a lei, né? Então, cumpram lá, chamem a população de rua para conversar, porque eu acho que é um tema importantíssimo para a nossa cidade. Nós precisamos tratar essas pessoas aí com dignidade. Muito obrigado. O nosso compromisso nesse projeto Em Branco e em Preto, e eu trago isso comigo desde os tempos da Rádio Cultural FM, é realmente um compromisso e uma preocupação de prestar um serviço público de caráter institucional e de utilidade pública para todos, né? Eu aprendi isso com o meu querido, saudoso, falecido Nelson Pérez, que nos deixou faz alguns dias, né? E eu sou cria dele, né? Tive a minha formação prática foi toda com ele, foi uma caminhada de quase 5 anos, né? Trabalhando com ele lá na Rádio Cultural FM, e eu trago essa veia nesse sentido. A gente conversava muito isso, do nosso papel, da nossa missão, da nossa função social na sociedade, né? Qual o meu compromisso, qual a minha contraprestação com essa sociedade da qual eu convivo, qual o legado que eu posso deixar, o legado mínimo, né? A gente não tem grandes pretensões, mas de certa forma, ver a nossa utilidade, né? De que melhor forma as pessoas podem me usar, no bom sentido, né? Como uma ferramenta em busca de se lutar por direitos, por questões de natureza social. Eu agora passo para Leslie. Leslie. Fina demais.
Adorei. Gente, então agradecer essa oportunidade hoje, né? Agradecer o convite, Rudy. Acho que esse convite foi motivado mesmo pelas nossas discussões, assim, em sala de aula, de a gente parar no nosso momento pós-aula e ficar conversando e dialogando, e o café, e essa coisa de a gente ficar pensando o que está faltando em Torres, né, em todas as áreas dessas políticas, o que não está sendo implementado. Eu vim cair de paraquedas em Torres em 2017, depois de ter feito o concurso para assistente social aqui, e ainda estou aguardando ser chamada. E aí eu vim para cá, e quando eu comecei a conhecer as coisas aqui, eu vim de Caxias do Sul, um município de 500 mil habitantes. E aí quando tu coloca para um município de, no máximo, e hoje a gente tem uma população um pouco maior, entre 30 e 50 mil habitantes, e como as coisas aqui funcionam, né? E como algumas coisas não funcionam e o porquê disso não está ainda, né, em pleno funcionamento, se tu tem uma facilidade maior de formar uma rede intersetorial por ser menor, né, por ser pequeno, por a gente poder conversar mais de perto com as pessoas, né? Então, se tu tem um grupo articulado que pode trazer, né, toda essa experiência de vocês, né, o Newton, a vivência dele, a Siberen com todo esse conhecimento, e o porquê que as pessoas num espaço territorial tão pequeno não conseguiram ainda, né? O que está faltando para a gente articular isso, né? Eu já coloquei o agente que já me meti no meio. E aí, aquela coisa, o que está faltando, sabe, para aonde está o elo ainda não fechou, né? O que a gente pode fazer ainda, né? O que a gente precisa direcionar legalmente, aonde está a legislação não sendo cumprida e por quê? Vamos levantar essa questão realmente, e é um momento bem propício, né, de continuidade ou mudança de gestão. Então, se o prefeito continua ou se vem um novo, quem fará o que por nós? Né? Isso que a gente precisa cutucar nesse momento. Né? Então, que tenha valido a pena a gente estar aqui hoje. E, Newton, gratidão imensa por ter conhecido a tua história. E tu trazer essa visão, sabe, de mostrar pra gente e escancarar e trazer isso realmente, assim, pra gente sentir na pele, tentar se colocar um pouquinho no lugar e ver essas pessoas, né, a visibilidade. Gratidão imensa pela noite de hoje. Bom, eu queria agora seguir fazendo uma pequena contribuição, tentando justificar um pouquinho o que a Leslie Lohant falou. Uma vez, eu já estava um tempo na rádio fazendo um programa, e o Rudy está aqui, é testemunha. O microfone era muito democrático e a gente levava pessoas de tudo que é cores, tamanhos e idades lá no programa, e de origem social, não importava. E uma vez, não sei se o Rudy estava nesse programa, acho que não, a gente tinha um WhatsApp, e aí mandaram perguntar para o Nelson, que era o diretor da rádio, mas eu que estava coordenando o WhatsApp, e o programa era meu, com ele junto, né? E aí perguntaram o seguinte, por que a gente só levava pessoas negras no programa, na rádio? Que loucura. Aí o Nelson falou bem assim para mim, gostado, nunca me perguntaram por que nunca tinha levado. Ou, de repente, só levavam pessoas brancas, né? E aí ele me olhou com aquela cara que só ele tinha, e como o rádio não tem imagem, né? Ele desligou meu microfone, eu saí para outra sala e eu chorava de rir. Né? Porque eu gosto dessa parte do nosso povo brasileiro, porque a gente consegue rir de coisas. Claro. Ainda, né? A gente consegue lidar de alguma outra forma. Uhum. Eu quero agora seguir. Os primeiros serão os últimos, viu, Siberen? Viu? Newton, eu não sei se contigo isso rolou, tá? Mas quando alguém queria me elogiar, dizer que era um cara muito legal, um cara muito bacana, muito comunicativo, muito sei lá o quê, diziam que eu era um negro de alma branca.
Entendeu? Poxa. E aí eu coçava a cabeça, porque eu coçava a cabeça e pensava assim, não, só um pouquinho. A pessoa, ela quer me agradar, entende? Ela quer me agradar. O meu feedback para ela tem que ser educado, tem que ser pedagógico, tem que... Daí eu sempre procurava ou sugestionar uma boa leitura, né, um título de um livro, para a pessoa se esclarecer, né, esclarecer melhor e tal, né? E eu quero saber contigo, tipo assim, sei lá, já correu na rua e dizer assim, olha lá, não sei o que, cuidado. Não, esse aí é, sei lá, é limpinho, esse aí é direitinho, não sei. Tinha alguma expressão, assim, para dizer que tu era um cara legal, uma coisa meia... Isso aí é rotina, mas não para dizer que eu era legal. Eu disse ali da assistente social que me disse que eu estava fedendo. Eu estava fedendo. Eu estava uma semana entrando dentro das lixeiras para sobreviver. Eu não tinha espaço para tomar banho. Então, quer dizer, e outra que sociedade é muito preconceituosa. Ela, ainda mais em grandes capitais. É que nem aqui. Aqui não, até o olhar de vocês, de repente, não enxergaram porque vocês não têm preconceito. Se vocês tivessem preconceito, vocês seriam enxergados. Daí, em grandes capitais, eles atravessam a rua. Se tu estiver indo junto, eles já vê lá, não, lá vem vindo um, é ladrão. Isso aí já aconteceu comigo um monte de vezes. Um monte de vezes de eu estar indo, as pessoas largar correndo, e eu nem saber por quê. E achar que eu vou assaltar eles. Isso é mística. Se tu for em qualquer presídio aí tudo, tu vai ver que numa galeria de 600, digamos, tô falando de presídios, grandes presídios, 1, 2 tiveram em situação de rua. O resto não tiveram em situação de rua. Daí eu te digo. É assim, né, Milton? É porque assim, gente, nosso país é racista, né, Mário? Então, se a gente for nos presídios, quem é a população mais atingida, né? E assim, é a teoria dos 3P. Dos 3P. Dos 3P. E aí... Complicado. Não, e outra coisa. Puta, porque ela faz algo que os homens fazem e são chamados de o garanhão, o cara, pau, sabe? É verdade. Daí quando é a mulher, aí não, entendeu? Mais ou menos isso. Agora sim, vamos para ela. Sibéria, Ourix, eu tive algum colega, eu conheço alguém, Ourix. Todo mundo pergunta para mim se eu tenho parente em Torres, mas assim, eu sou de Porto Alegre, né? Meus familiares estão lá, eu não tenho nenhum familiar aqui em Torres. Assim. Eu quero saber se tu é de uma família de posses, se esse nome tem a ver com ouro, Ourix, ouro. Na tua vida tem ouro? Tem muito ouro na tua vida? Isso tem, né, Rudinei? Por outro lado, religioso tem. Tem. Mas falando da questão do... Opa! Da questão Reverência. da origem do meu nome, né, gente? É muito importante, Ourix é europeu e ele é justamente de uma família que veio explorar o Brasil, tá? E matou índios e escravizou o negro, né? Então, a minha origem do meu nome é espanhola e é isso. A formação do Brasil, ela é uma formação racista, né? Ela é uma formação que veio trouxe o negro para escravizar e matou o índio. Essa é a nossa origem do Brasil. E nós, da juventude, a gente precisa ter um outro olhar, uma outra mudança e mudar essas relações, entende? Como o machismo, por exemplo, na própria população de rua de Torres, gente, a gente tem população LGBT em Torres. Entende? Como é que a gente vê isso? Preto, pobre, e aí homossexual, né? Transsexual, que tá na rua. Que é mais o que precisa para esse sujeito, né? Então, se a população de rua, que não é trans, é discriminada, vocês imaginam essa população. E a gente tem um número considerável.
São 7 sujeitos vivendo nessa situação, né? Mas assim, Mari, para a gente fechar essa discussão, eu quero deixar um convite para vocês. Tanto o Rudy, que eu já conheço o trabalho, o próprio Mário, a Leslie, a gente precisa de apoiadores do movimento. Pessoas que pensam da mesma forma com a gente, para poder... Qual é o papel do apoiador? É muito importante esclarecer isso. Eu não durmo no papelão, eu não sei qual é a situação. O Newton é o protagonista, ele é a base. O apoiador é aquela pessoa que vai estar pensando junto com ele, construindo os documentos, discutindo a melhor alternativa. Gente, como é que a gente vai querer formar um sujeito político que ontem estava pensando o que ia comer? A preocupação de quem estava na rua é a sobrevivência. E o grande desafio é transformar esse sujeito que passou essa dificuldade num sujeito político, um sujeito pensante. E a gente precisa que a sociedade de Torres, as pessoas que estão envolvidas com a questão social, possam apoiar essas pessoas e escutar elas. O Mário já começou dando esse espaço. A própria colega que é assistente social, o Ruth está se formando em serviço social, com certeza a formação dele vai ser outra por essa visão. Vamos estar mais próximo com o movimento. Agora, geralmente o movimento se reúne uma vez por mês, a gente tem que começar a divulgar essas reuniões para as pessoas poderem participar. A próxima reunião vai ser nesse domingo, tá? A gente vai sair lá do ginásio, vai ser próximo do ginásio, meio-dia, porque a gente vai aproveitar quando entregarem a refeição, a gente já vai reunir essas pessoas. E o que a gente vai fazer com eles, Milton? Eles vão informar eles que a gente ganhou uma ação na justiça para que a prefeitura cumpra algumas coisas. Que a prefeitura muitas vezes diz que é uma concessão, mas não foi uma luta. E não pode ser vista como favor, é um direito. Mas quem deu voz foram eles, que foram lá na Defensoria Pública e falaram, defensor, a gente precisa que os nossos direitos sejam garantidos. E saiu uma decisão. E a sociedade não sabe do que a prefeitura vai cumprir. Mas ela não vai cumprir. Por que ela não cumpriu até agora? Ela vai ter que cumprir porque foi uma decisão judicial. E essas questões são discutidas no âmbito do movimento e as pessoas precisam saber disso. Então, eu convido a vocês a participar da reunião no domingo, para que vocês possam conhecer esses sujeitos. Eles têm cada história maravilhosa, tem gente que está na rua ainda fazendo trabalho. Vamos lutar junto com eles e não por eles. Tá? Eu deixo o recado nesse sentido para a gente dar fala para esses sujeitos. Algum de vocês gostaria de deixar algum e-mail, algum telefone de contato para caso as pessoas que acompanharam as lives, porque, só para explicar para vocês, as lives do nosso projeto, elas rolam, né, assim, ao vivo, como está rolando aqui em tempo real, mas depois elas ficam disponibilizadas na nossa página no Facebook, e as pessoas costumam, tem umas que acompanham, não conseguem assistir na hora e tal, e elas costumam assistir depois, porque a gente recebe os relatórios do Facebook do número de pessoas que acabaram visualizando a live, né? Então, a nossa média a nossa média mais baixa é entre 320 e poucos a 2 mil e poucas pessoas que sempre visualizam as nossas lives, né, de alguma maneira. Isso que nós começamos o projeto agora em maio, né? Então, de repente, vocês queiram deixar algum canal de contato, um e-mail, um telefone. O movimento tem um e-mail, né, Nilton? Quem sabe tu passa o e-mail do movimento, né? Para que as pessoas possam ter acesso. Eu tenho aqui, peraí. Não tem mãos. Até a gente podia ter colocado embaixo, mas vamos ver. Já digo qual é o e-mail. Enquanto a Siberen vê o e-mail para contato, canal de contato, quero dar um oi aqui para a nossa querida Helenira Lopes, que diz boa noite para a gente, ótimo programa, tratando de questões muito importantes e com muita leveza. Parabéns aos organizadores. Um abraço, Helenira, também na frente de aí, uma boa batalhadora. Então, gente, o e-mail do movimento é mnptorres@gmail.com. mnprtorres@gmail.com. Podem contribuir, que o Newton tem acesso aí ao e-mail, os apoiadores também, para auxiliar o Newton a responder no que for necessário.
Tá, e quando tu falou que agora vocês vão dar a comunicação, que dia? É sábado agora? Que vocês vão dar domingo, que horário? Vai ser em torno aí do meio-dia. Né? Meio-dia, né, Newton? É isso, né? Eu combinei meio-dia. Aonde? Aonde? Vai ser próximo do ginásio, do Gibal. Tá, meio-dia. Tá, sei. O Gibal, no caso, para quem não conhece essa nomenclatura, esse apelido carinhoso, é o ginásio municipal que tem ali no Parque de Balonismo. Isso. Ah, é o ginásio municipal do balonismo, por isso que eles chamam de Gibal. Ginásio do balonismo. Ah, olha só. É uma abreviação, né? Gibal. Isso. Tá, ótimo. Bom, gente, nós conversamos aqui hoje com Sibéria Henriques, Rudinei Amaral, Newton Policena e Leslie Lohand. Queria agradecer a audiência de todos e também agradecer a todos os convidados que engrandeceram, enriqueceram, socializando o conhecimento e levando maiores esclarecimentos, não só à comunidade de Torres, mas a todas as pessoas que também não são de Torres ou arredores, que estão acompanhando aqui as lives do nosso projeto em Preto e Branco Jornal. Um abraço, um beijo a todos aí, sorte, firmes na luta, estamos todos juntos e misturados, e um bom final de semana para vocês, viu? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.